dia. Quero saudar a todos com graça e paz da parte de Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 4. Quero saudar a todos que estão em casa também. Muito obrigado pela presença de todos. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor e aprender mais uma vez com a sua palavra, tentar entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Então, queria convidá-los a ler comigo Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou... Deixa eu tocar aqui. Isso. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que de fora tudo se ensina por meio de parábolas. 12. Para que vendo vocês e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão entre eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são esses semeados em solos rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo os recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chega uma angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, a semente entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Mas os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez aqui, em primeiro lugar, com o coração muito gratos por tudo aquilo que o Senhor tem sido e tem feito nas nossas vidas. Como nós já cantamos aqui, ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo sacrifício naquela cruz. Nós somos gratos porque isso demonstra todos os dias a Tua graça e a Tua misericórdia sendo renovada nas nossas vidas, Senhor. E nós estamos aqui como igreja, Pai, para aprender do Senhor. E não só ter conhecimento da Tua palavra, mas, acima de tudo, vivermos essas verdades das nossas vidas e que isso possa redundar na glória do Senhor, que nós possamos, de alguma forma, Deus, tudo aquilo que fizermos, possamos glorificar o Teu nome, Pai. Por isso te pedimos pela leitura e reflexão dessa palavra, Deus, que haja em nosso coração exatamente aquilo que ela vai dizer, Senhor. Haja acesso, Pai, para que nós possamos entender e viver as Tuas verdades em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Queridos, com certeza essa parábola do semeador, não é estranha para você. Talvez você já ouviu isso lá na época do MI, do Ministério Infantil. Alguns estão aqui, né? Provavelmente já ouviram alguma coisa a esse respeito, sobre essa parábola. Agora é interessante que esses subtítulos que estão na palavra de Deus, inclusive os capítulos e os versículos, isso não é algo inspirado por Deus. Isso veio posteriormente, foi depois que foi colocado isso. Então a descrição para essa parábola, que é a parábola do semeador, talvez não seja um nome exatamente que expressa ou que foca a parábola. Nós poderíamos chamar de outra
já vou dizer qual é o nome, porque não é exatamente sobre o semeador que a palavra vai falar. Não vai falar das habilidades do semeador, não vai falar das estratégias do semeador. Não é exatamente isso que a parábola vai falar, e também não é a respeito da semente. Não vai falar se a semente é boa, se a semente é ruim, qual é as vantagens ou desvantagens, o que ela vai gerar ou não vai gerar, se ela pode ou não dar frutos. Não é também a respeito da semente a parábola do semeador, mas sim é a respeito dos solos. Do solo. E o que seria o solo? O solo é uma referência do coração do homem. Então poderíamos chamar talvez da parábola dos solos, não é? Que talvez estaria um pouco mais dentro daquilo que ela se propõe a falar, porque o foco dessa palavra é exatamente tratar a respeito do coração do homem. De que forma nós recebemos a palavra? Quando nos é apresentada a semente, de que forma nós absolvemos ela? De que forma nós recebemos a semente que é plantada no nosso coração? Esse é o foco dessa parábola. Talvez, há quantos anos, se você fizer algumas contas aí, há quantos anos você tem recebido da semente? Há quantos anos você tem recebido a proclamação do Evangelho, que daqui a pouco nós vamos falar sobre a semente? De que forma você tem recebido isso? De que forma isso tem entrado ou não no seu coração? Esse é o foco da parábola, a condição do solo, a condição do coração do homem em relação à semente que será semeada, será plantada. Esse é o foco. Versículo 1 vai falar a respeito de que voltou Jesus a ensinar à beira-mar. O ministério de Jesus na Galileia foi um ministério impressionante. Com certeza ajudou muito com a popularização dele, com a popularidade dele, Jesus era um homem de grande reputação, embora nesse momento os inimigos ainda já estavam manipulando como poderiam pegá-lo, como poderiam prendê-lo, mas o povo queria estar perto de Jesus. O povo certamente ouviu da capacidade que Jesus tinha de curar pessoas. Ouviram do poder que Jesus tinha para fazer milagres. Dessa capacidade dele de curar leprosos, como eu falei, desse poder dele de andar sobre as águas, por exemplo, de transformar a água em vinho. E não era só isso, Jesus tinha palavras de sabedoria. Jesus tinha uma sabedoria que não vinha de homens, não era humana, era de Deus. E eles reconheceram isso de alguma forma. E também Jesus tinha autoridade. Eles viram o quanto Jesus tinha autoridade sobre o próprio diabo e seus demônios, quando ele expulsava demônios de pessoas, dava ordens a demônios. Então, pela capacidade, pelo poder, por essa sabedoria que ele tinha, por toda essa autoridade que ele tinha, os homens corriam atrás de Jesus, queriam estar com ele, queriam ouvi-lo. E aqui, mais uma vez, já estava Jesus na praia, e aquele povo, a palavra diz que a grande multidão vinha em direção a ele, e ele se sentiu talvez tão impressionado, aliás, tão prensado com aquela população, que ele começou a ir para trás, e o texto diz que ele afastou-se para poder subir no barco e ficar um pouco mais afastado da água, porque era grande a multidão que estava seguindo e estava querendo ouvir a Jesus. Aí ele sobe no barco, e aí sim, de cima do barco, que era o púlpito dele, ele estava ali pregando, falando, ensinando, doutrinando aquelas pessoas. E é interessante notar, queridos, que Jesus nunca se impressionou com multidões. Jesus nunca queria, falando nisso, qualquer tipo de bajulação de pessoas, de ser o centro das atenções, de acumular fãs, admiradores. Jesus nunca foi assim. Hoje nós vemos muitos líderes preocupados com isso, com ibope, com curtidas, Jesus nunca teve esse anseio, esse desejo de ter a população, o povo todo correndo atrás dele. Prova disso que essa parábola que ele vai contar, de alguma forma ele passa um filtro, uma peneira tão grande naquele povo, que se eles entenderem verdadeiramente essa parábola, lá no final eles vão dizer, olha, não é isso.
porque a parábola vai fazer talvez uma filtragem tão grande, que vai mostrar que talvez um quarto, né? São 4 terrenos, talvez um quarto desse povo realmente está disposto a me ouvir. E aí, quando nós olhamos para essa multidão invadindo as igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, a gente fica pensando, será que é isso mesmo? Será que todas essas pessoas têm o desejo no coração de buscar, de entender, de provar a semente? Será que os corações realmente estão abertos? Porque o fato de você vir a uma igreja não necessariamente vai demonstrar, você vai ver isso, que você está com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Mas o filtro foi passado através dessa parábola. E é interessante notar também, no versículo 2, vai falar que Jesus falava por parábolas. Você sabe que parábolas, elas podem tanto ser algo que você entenda, como pode ser uma estratégia para que você não entenda nada. Você tanto pode entender tudo, como pode não entender nada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o que é uma parábola? Parábola nada mais é do que uma metáfora, uma ilustração. Quando Jesus queria ensinar alguma coisa, uma verdade espiritual, ele usava de ilustração. Ele usava desse elemento da parábola, dessa metáfora, contando uma história que trazia um elemento paralelo àquilo que era o cotidiano deles. Era mais fácil de entender assim. Então ele fazia algum tipo, uma relação, uma comparação, ou até mesmo um contraste daquilo que era a realidade das pessoas, para que eles pudessem entender o que Jesus queria dizer, ou não. Ou não. E nós vamos saber o porquê disso. Mas essa parábola era especial. Por que é especial? Olha o que diz no versículo 13. Versículo 13 fala assim: lhes perguntou, não entendeis essa parábola e como quereis compreender as outras? Se vocês não entenderem esta aqui, vocês não irão entender as outras. Isso significa que essa parábola era a mais importante de todas? Não, não necessariamente. O que Jesus está querendo dizer é que essa parábola, de alguma forma, que não é uma doutrina, Jesus não está trazendo uma doutrina nessa parábola dos solos ou do semeador, mas ele está dizendo que se vocês não entenderem esse princípio aqui, vocês certamente não entenderão o restante. Então talvez eu poderia usar dessas palavras e dizer o seguinte, com base nas palavras de Jesus: se você que está em casa, você que está aqui, tem vindo aos cultos, tem separado tempo para ouvir a palavra de Deus, as pregações, se você não entender essa pregação, que começa hoje, e vai terminar semana que vem, nós vamos fazer em 2 etapas. Nós vamos fazer hoje, nesse horário, e semana que vem nós vamos continuar essa mesma palavra, no mesmo horário das 9 horas. Então eu quero convidar você que está participando hoje, seja em casa, seja aqui, que volte semana que vem. Mas se você não entender essa palavra, a pregação que nós vamos fazer nesse final de semana e no final de semana que vem, vocês certamente não entenderão todas as outras. Não são palavras minhas. Tem a ver com essa parábola. Se vocês não entenderem essa palavra, como vocês querem entender todas as outras? Queridos, esse texto que nós lemos, ele apresenta 3 partes distintas, 3 partes diferentes. A primeira parte, Jesus vai contar a parábola. A segunda parte, do versículo 3 a 8, ele conta a parábola, e a segunda parte é aquela que é um juízo de Deus contra aquele povo de coração duro. Nós vamos ver isso, que é do versículo 9 até o versículo 12. E o restante do versículo 13 em diante, ele vai explicar a parábola. Olha só, além de ele contar, ele explica a parábola. Não são todas as parábolas que Jesus explicou. Essa ele fez questão de explicar. Ele contou e depois explicou. E nós vamos refletir em cima dela. Primeira parte, versículo 3. Vamos começar a parábola. Saiu o semeador a semear. O que nós podemos entender por essa ação do semeador? É exatamente isso. É a proclamação do Evangelho. É você sair e pregar o Evangelho. E o que o semeador fez é aquilo que era feito muito naquele tempo e ainda hoje,
mas lá principalmente que se vivia muito mais de agricultura, de plantio, de gado, saiu o semeador a fazer a sua plantação, a semear. Esse é o início da parábola que ele está contando, que era uma realidade do cotidiano de todos eles, da maioria deles. Ou eram pescadores, ou eram agricultores, ou eram criadores de gado, e Jesus usa uma figura que era muito comum para eles: sair a semear. E agora ele vai apresentar 4 tipos de solos onde essa semente cai. E nós vamos estudar hoje somente 2. E aí semana que vem serão as outras 2. Versículo 4. Uma parte caiu à beira do caminho. Que parte é essa? Aliás, que solo é esse, à beira do caminho? Queridos, lá em Israel, o plantio, os campos, eles eram separados por caminhos de praticamente 3 metros de largura, que eram os caminhos onde até mesmo o povo atravessava de um lado para o outro, para não precisar contornar todo o campo de plantio. E existiam esses caminhos onde o pessoal passava pelo meio para poder ir para o outro lado, onde o próprio agricultor passava, onde animais passavam. Era um lugar de terra batida, era um lugar de um chão duro, de um campo duro, de uma parte dura do campo. Por quê? Porque a plantação era de um lado, a plantação era de outro, e no meio tinha essa estrada de mais ou menos 3 metros, que era o lugar de transporte, era o lugar de passagem. E esse lugar era de um terreno muito seco, de um terreno duro, de um terreno onde as pessoas pisavam, onde os animais pisavam, onde passavam equipamentos, alguma coisa que eles tinham na época. Esse chão era impenetrável por causa da dureza daquele chão. As sementes caíram naquele caminho e não penetraram no solo porque era muito duro. Possivelmente algumas pessoas pisavam nessa semente e a semente estava lá naquele chão superficial e as aves vinham e pegavam aquelas sementes e iam embora e comiam as sementes. E ela não penetrava, e ela não germinava, ela não crescia por causa daquele piso, por causa daquele chão batido, aquele chão duro. Versículos 5 a 6, ele vai falar do solo rochoso. O que é esse solo rochoso? Solo rochoso não é que as sementes caíram em cima de pedras, em cima de rochas, não é isso. Israel era um lugar era um solo extremamente rochoso, mas muitas vezes esse solo não estava na parte superficial, ele estava debaixo da terra. Se você cavasse talvez 30 centímetros, 25 centímetros de terra fofa, você já encontraria essas camadas de rocha. Israel, isso era muito comum. Você olhava, o campo parecia bom, a terra parecia boa, aqui é um lugar bom de plantar, você cavava 30 centímetros, você já encontrava rocha, e ali não poderia ser plantada. Por quê? Porque quando a semente caía naquele solo, ela rapidamente era absorvida pela terra, e ela crescia rápido. E todo agricultor, todo aquele que planta, sabe que quando uma semente nasce muito rápido, isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Porque ele não vai ter raízes suficientes. E aquele solo, aquela camada de terra que tinha acima daquela rocha, por causa da rocha não vinha umidade, não vinha água, as raízes não conseguiam penetrar a ponto de tirar dessa água o que a semente precisa, o que a planta precisa, o que a raiz precisa. E essas plantas simplesmente, a semente caía, germinava, nascia rápido, crescia, mas não tinha raízes. Não tinha raízes o suficiente. Ela não se desenvolvia dentro de uma estrutura, de uma raiz forte. Como a gente viu o vídeo, né? Que a raiz começa a descer, começa a buscar água, começa a buscar nutrientes que estão abaixo, mas como existe aquela camada, aquela extremidade de rochas, ali não tem água, ali não tem umidade. E logo essa semente, essa planta, sem raiz profunda, morria. Esses são os 2 terrenos que nós vamos conversar nessa manhã, a respeito deles. A segunda parte vem o juízo de Deus, nós já vamos voltar na explicação. A segunda parte, nos versículos 9 a 13, vai vir o juízo de Deus que já foi profetizado por Isaías lá no capítulo 6. Eu queria chamar vocês a lerem comigo Isaías capítulo 6, eu não coloquei aqui, mas se você puder abrir essa palavra, depois volte para Marcos.
Olha o que diz Isaías capítulo 6, versículo 9. Encontraram? Diz assim: então disse ele, vai e dize a esse povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e feche-lhes os olhos, para que não venha a ele a ver os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. O ministério de Isaías provocaria desde lá um endurecimento muito grande do coração daqueles homens. E o que Jesus vai falar agora, o que Jesus fala nesses textos aí, ele diz que o propósito dele era falar em parábolas para instruir aquele que realmente está disposto de coração a ouvir, que eram aqueles que estavam seguindo os discípulos, sem revelar a verdade àqueles que estariam naturalmente com esse coração endurecido. Lembra que eu falei que a parábola ela tanto pode ser para você entender, como pode ser para você não entender? O propósito de Jesus em falar em parábolas aqui era justamente para que eles não entendessem. Quando Jesus contou essas parábolas, ele não forneceu qualquer explicação para aqueles incrédulos. Qualquer explicação. Por quê? Porque foi um ato de justiça de Deus, um ato judicial de Deus sobre aquele povo, escondendo a verdade dele. Está escrito lá em Isaías que isso aconteceria. Quando ele fala, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, sabe quem é esse vós? Os discípulos. E aqueles que seguiram Jesus, aqueles que estavam com Jesus, que estavam dispostos a ouvir Jesus. A eles foi dado o direito de receber a verdade da palavra. Agora a terceira parte. A terceira parte é a explicação. É a explicação da parábola. A semente, o que é a semente? O próprio Jesus diz, a semente é a palavra de Deus. A semente é o evangelho de Jesus Cristo. Aliás, a semente é o próprio Jesus Cristo que é revelado na sua palavra. É a semente divina. Ele é a semente divina. Ele é a semente que deve ser plantada. Ele é a semente que transforma, ele é a semente que restaura, ele é a semente que regenera, ele é a semente que dá vida. E prestem atenção antes de nós começarmos a explicação. Tem dois aspectos que eu gostaria de tocar, de citar nesse contexto que nós vamos aprender, tanto nessa semana como semana que vem. Primeiro é aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Ainda não sabe o que é a salvação e tem buscado isso, um propósito para a sua vida, um propósito para o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu existo. Será que a vida é isso mesmo ou é só isso mesmo? Então, o primeiro alvo dessa parábola, da explicação dessa parábola, é para você que ainda não compreendeu o Evangelho. Você ainda não entendeu o que é essa semente que dá a vida. E o segundo aspecto é para aquele que, como muitos de vocês que estão em casa, que já provaram, já experimentaram um novo nascimento, já sabem quem é Jesus Cristo e o que Ele fez naquela cruz, você já foi alcançado pela graça, você é salvo. Mas você tem uma grande caminhada pela frente, uma caminhada de santificação, de crescimento, de maturidade. Então, esses solos que nós vamos ver hoje, os solos que a gente vai ver amanhã, tem tudo a ver com a sua vida também. Porque talvez as características disso que nós vamos estudar a partir de agora sejam características que estão no seu coração, ou têm crescido no seu coração. E você precisa tratar isso. Jesus é a semente viva. Jesus é a semente que deve ser plantada. Não é os seus pensamentos, não são as suas ideias, não são as suas teorias, as suas revelações. O que você precisa lançar, a semente que você precisa pregar, é Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Essa é a única semente. Eu coloquei uma frase aqui que diz assim: você não pode adulterar ou alterar a semente para torná-la mais atraente ou aceitável.
Não adianta você sair para semear, oferecendo a igreja como solução dos problemas das pessoas. Não adianta você sair por aí para semear um evangelho que não existe. Também não adianta você, de alguma forma, alterar essa palavra para torná-la aceitável àquelas pessoas que não creem ainda, que não conseguem entender ainda. Não, você não pode fazer isso. Você não pode tornar a palavra de Deus, que é Jesus Cristo revelado nela, algo que ela não é, para que as pessoas aceitem, para que as pessoas entendam, para que as pessoas possam responder positivamente a ela. Agora, se você verdadeiramente pregar o Evangelho, pregar a Jesus Cristo como única semente, aí tem o outro lado da moeda, que é a questão de qual é a resposta da pessoa a essa pregação. Qual é a resposta dessa pessoa em relação à semente? E o que nós podemos aprender? Que não é por causa da semente. Se não está dando resultado, se não houve resultado, se não houve mudança de vida, o problema não é a semente, é tudo a condição do solo, do coração. Vocês entenderam isso? Como que ela está recebendo isso? Vai depender do coração dela. Ah, mas eu tenho que falar mais alguma coisa, eu preciso acrescentar mais alguma coisa à semente, precisa vir algum adicional. Não, irmão, não. A forma que ele vai receber, a forma que ele vai responder a essa semente, depende única e exclusivamente do coração dele. A verdade básica aqui da parábola é que o resultado da proclamação do Evangelho depende exclusivamente da condição do coração, que é os solos que nós vamos estudar. Então eu queria fazer um convite para vocês. Vocês já foram cardiologista? Eu frequento cardiologista desde 2015. É interessante, são grandes emoções. Queridos, eu quero convidar você a fazer uma consulta cardiológica a partir de agora, hoje e semana que vem. Nós vamos fazer um eletro do seu coração. E a partir daí, nós vamos, eu até coloquei uma imagem ali que, graças a Deus, o cidadão está vivo. A pergunta para você é essa: qual é o solo do seu coração? Qual é o solo? Eu tinha um outro vídeo que eu ia colocar, mas o vídeo terminava em morte. Ele disse, não vou colocar esse, muito triste. Mas é o momento da gente fazer essa reflexão, essa autoavaliação. Mas lembrem-se todos vocês que o que diz em Jeremias. Jeremias diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Por mais que você queira entender o seu coração, o solo do seu coração, por mais que você queira descobrir se você é uma pessoa com solo assim ou solo assado, você precisa entender isso. Cuidado que o coração ele é enganoso e mentiroso e ele vai enganar você. Ele vai enganar você. Mas quem pode fazer isso então? Quem é o único que pode nos ajudar? É o próprio Deus. É aquele que esquadrinha o nosso coração. É aquele que é capaz de enxergar por detrás das nossas intenções e das nossas motivações. Só Deus pode fazer isso. Então, se você quer fazer esse eletro, saiba que você precisa se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, traz o resultado. Traz o resultado para a minha vida. O versículo 15, amados, diz assim, começa a explicação do terreno. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Agora começa a explicação desse versículo. O que Jesus está querendo dizer com esse solo? É que essas pessoas que têm um coração como este solo, que é à beira do caminho, têm um coração duro que é uma pedra. Sabe aquela terra batida que parece muito mais uma massa de concreto? Mas é terra batida. O coração de um homem e de uma mulher que representa esse solo, que esse solo está representando, é um coração impenetrável. Um coração duro como uma pedra, um coração que é difícil de entender, que é difícil de assimilar. É difícil até mesmo de nós fazermos uma leitura, porque parece que não entra no coração da criança. Vocês conhecem pessoas assim?
onde você talvez pregou já há 20 anos, você está pregando o Evangelho, está lançando a semente, mas parece que não entra no coração. Parece que não quebra aquela muralha, aquela rocha que não deixa a verdade entrar no coração do homem. É exatamente isso. Olhos altivos, arrogantes à palavra de Deus, soberbos. Esse é o homem e a mulher com esse tipo de coração. Um coração desinteressado nas coisas de Deus. Um coração que os olhos estão virados para qualquer lado, menos para as verdades de Deus. Nunca foi arado. Não passa por esse coração uma humildade de reconhecer os seus erros, de confessar os seus pecados, de se arrepender. Esse solo nunca foi regado com o choro do arrependimento. Essa frase não é minha, alguém falou isso. Mas esse coração é orgulhoso. E o texto fala que o inimigo vem e rouba a semente. Nesse coração não há nada de errado. Não há nada de errado com a semente, preste atenção nisso. Um coração desse não tem nada de errado a semente por si só. Porque ela talvez demonstre essa insensibilidade, essa falta de interesse pela semente, mas não tem nada de errado com a semente. Continue lançando a mesma semente. O problema é o coração. Aí o diabo vem, como aqueles pássaros, e roubam a semente e vão embora. De que forma o diabo faz isso? De que forma ele rouba? Através de tantas mentiras que a gente ouve, através de falsos mestres, até de púlpito, falando coisas a respeito da semente que ela não é, dizendo que a palavra de Deus te promete uma vida em abundância no sentido financeiro, no sentido de que você não vai ter mais problemas, no sentido de que você não vai mais sofrer. Isso é mentira. E o diabo rouba dessa forma. O diabo rouba através do seu orgulho. O diabo rouba através do medo, através da dúvida, da incerteza, da incredulidade. O diabo rouba através da mentira da televisão, da mentira da sociedade. O que diz em Efésios capítulo 2, de 1 a 3? Ele fala que existe um curso desse mundo que tenta manipular você, e por detrás de tudo isso está o diabo. Dizendo, você não precisa de Deus. Você não precisa desse tal de Jesus. Eu tenho todas as formas de você ser feliz, sem precisar disso. O mundo diz isso. Eu tenho a estratégia para você ser feliz no seu casamento, sem precisar olhar para a palavra. Eu tenho uma estratégia de você ser feliz nos relacionamentos, sem precisar ir para a igreja, sem frequentar igreja nenhuma. O diabo rouba permitindo que você continue no engano. O diabo rouba de você, empedrando o seu coração, endurecendo o seu coração, quando ele diz para você que o prazer do pecado ainda é a melhor opção do que o que a palavra vai dizer. Talvez você fique aí pensando assim, puxa, eu conheço pessoas assim. É verdade, eu conheço pessoas assim. Mas essa consulta, hoje, é para você. Não é para ele. Manda depois a gravação do vídeo, da pregação. Mas eu quero falar com você. Se agora você está aqui, talvez pensando assim, cara, eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Talvez você diga, cara, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu estou ouvindo agora não é minha realidade, eu estou desperdiçando meu domingo. Talvez você esteja aqui, ou está na frente da televisão, na frente do computador, porque a sua esposa pediu, porque o seu marido pediu. E acontece muito isso, e você está ali suportando o pregador falando. Mas, na verdade, você está muito mais preocupado com o jogo que vai ter hoje à tarde, com o trabalho na terça-feira, com o feriado, o que você vai fazer amanhã. Isso é um coração duro. Isso é exatamente esse solo que a palavra diz. Agora a pergunta que eu faço. Se você já conhece Jesus, se você já tem a salvação, cuidado se você está permitindo que seu coração endureça, se você está permitindo que o coração chegue a esse ponto de ser um coração duro, impenetrável,
Quando você vem aqui, daqui 30 minutos que você sai daqui, você já não lembra de mais nada. Cuidado com isso. O segundo solo. O coração é insensível, duro, indiferente, nada de errado com a semente. O que está totalmente errado é o coração. 16 e 17 fala do solo rochoso, é um outro solo. Agora esse solo é totalmente ao contrário do outro. O outro era um solo impenetrável, onde a palavra não entra de jeito nenhum. Agora esse não. Esse a palavra entra, a semente entra e germina. E sabe o que acontece? É aquele que recebe a palavra com alegria, com entusiasmo. É aquele que ouve a palavra e fala assim, que palavra abençoadora, que coisa maravilhosa. Eu estou feliz, eu saio daqui com o coração leve, que bom isso, que bom que há essa sensação. Mas, queridos, ele não só tem interesse pela palavra, mas também, aparentemente, ele tem um coração aberto a ponto de receber a palavra de Deus. Ele vem aqui com sede, com fome da palavra. Que bom isso. Glória a Deus por isso. Mas esse solo, que mostra aquela euforia a partir da receptividade da palavra de Deus, aquela alegria transbordante da palavra de Deus, que muitas vezes, preste atenção, muitas vezes, essa alegria primária, essa alegria é muitas vezes o engano de achar que você verdadeiramente tomou uma decisão por Jesus e você é um convertido. Essa euforia no primeiro momento, ela pode ser um engano. Por que eu estou falando isso? Porque a alegria, a receptividade da palavra com alegria, com euforia, não é por si só evidência de salvação. Não é, porque o que nós vamos ver nesse coração aqui é mais ou menos isso. Aquele choro, sabe, na hora do louvor que você sai. Eu chorei muito lá nos anos 80, 86, quando eu tomei uma decisão por Jesus, eu chorava, eu ia na igreja, eu via aquelas músicas, aquela melodia, aquela letra, eu dizia, Senhor, eu saía de lá caindo lágrimas no meu rosto. Eu fui assim. Mas esse choro não caracteriza ou não testificam por si só a verdadeira salvação. Não. Recebem com alegria, aquilo transborda rápido, aquilo vem rápido, aquela euforia toda, mas às vezes, sabe o que acontece? Preste atenção nessa frase. É uma sensação de salvação. É uma sensação de que você está conectado com Deus. Queridos, eu já vi muita gente chorar em saída de palestra motivacional. Eu já vi muita gente chorar emocionado por um filme. O choro não diz muita coisa. E, por incrível que pareça, essa sensação de salvação, a salvação não é uma sensação. A salvação não é uma sensação. É certo, queridos, que que a alegria, que a euforia pode trazer como característica uma salvação verdadeira. É claro que sim, e deve ser assim. Também, por outro lado, a tristeza no coração, um momento difícil, ruim, não significa que a pessoa não tomou uma decisão verdadeira e não vive a verdadeira salvação. Então, a alegria, no fundo, na verdade, ela não diz muita coisa. Ela pode dizer uma, mas também pode dizer a outra. Então, nós precisamos ter cuidado, tomar cuidado, porque, resumindo, a alegria por si só não significa muita coisa. Essa alegria da palavra, de receber a palavra, suas lágrimas, querido, não dizem muita coisa. Eu botei uma frase ali que diz assim, as emoções não dizem muito a respeito da sua realidade espiritual. Ah, mas eu sinto. Não é sentir. Eu tenho a sensação, não é a sensação. Sabe o que é? A verdadeira salvação, ela vem de Deus, e é uma obra espiritual. A justificação, a regeneração, a transformação, a santificação, ela vem através da aplicação, da ação da palavra de Deus nas nossas vidas através do Espírito Santo. Ela não é emoção. Ela não é emocional, ela não é sentimental.
ela é muito mais do que isso. Aí sabe o que acontece ali? Com essa pessoa que recebe a palavra com toda aquela euforia, com toda aquela alegria, logo, logo tudo se termina. Sabe quando termina principalmente? E o texto fala disso? Quando chegam os problemas, quando chegam as dificuldades, quando chegam as lutas, parece que apaga tudo aquilo. Você cria uma expectativa de que agora, porque você veio na igreja, porque agora que você ouviu a palavra, agora que você está feliz, aí você sai daqui cheio de alegria, cheio de euforia, mas aí você chega em casa e viu que o casamento não mudou praticamente nada, você não conseguiu outro emprego, que você estava desempregado, você não recebeu o aumento de salário, as coisas continuam iguais. Aí sabe o que acontece com aquela euforia? Começa a se apagar. As pessoas com esse solo, elas não perseveram. E a nossa fé precisa perseverar diante da tribulação. Elas vêm como fogo. As tribulações, as perseguições, porque você é um crente, você vai ser perseguido, você vai ser discriminado, você vai sofrer. Agora, aquele que tem um coração eufórico desse aqui, que não criou raízes profundas, essa pessoa facilmente ela desiste, ela abandona a fé. Quantas e quantas pessoas abandonam a fé? Quantas pessoas frequentaram aqui, frequentaram todas as outras igrejas, eufóricos. Você disse, esse sim está experimentando o primeiro amor, nada, fogo de palha. É esse solo que Jesus está falando. Cuidado quando você sai daqui empolgado com a palavra, mas ela não muda a sua segunda-feira. Você continua fazendo as mesmas coisas, você continua querendo os mesmos pecados, já não pesa, aliás, não começa a pesar no seu coração aquelas coisas erradas que você faz, você já não ouve o Espírito Santo. Então você sai daqui eufórico, você sai daqui bem, mas não muda absolutamente nada segunda-feira. Essas pessoas, normalmente, quando chegam na sexta-feira, sabe o que dizem? Eu não vejo a hora de chegar ao culto. Eu gostaria de perguntar, por quê? Porque você quer ter uma sensação boa? Porque você quer sair de lá eufórico, feliz da vida? Querido, se você não está disposto a ser honesto com a condição do seu coração, se você não está disposto a abandonar essa resistência ao Evangelho, se você ainda não é um cristão, se você ainda não compreendeu o Evangelho, mas você resiste ainda à semente que é Jesus, cuidado. E você que está aqui conosco, se você já tem um compromisso, você que está em casa, que já tomou uma decisão por Jesus, talvez o seu coração esteja se transformando exatamente assim, duro, cada vez mais duro, mas principalmente, você não está criando raiz, você não está conseguindo amadurecer, você vive uma vida de instabilidade, você vive uma vida, hoje você está bem, amanhã você está mal, hoje você está confiante, amanhã você não acredita em nada. Essa instabilidade é prova disso, que você não está criando raízes, dúvidas, será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Esse tipo de pensamento, medos, poucas convicções, tudo isso é sinal, sabe do quê? Que talvez a sua vida esteja naquela camada, a sua fé está naquela camada de terra que não alcança nutrientes, que não alcança água, que não alcança umidade, não alcança nada, e daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Você vai abandonar tudo. Você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa criar raízes fortes. Baixe sua cabeça, por favor. Qual é o solo do seu coração? O que você precisa fazer? O que você precisa fazer é tomar uma postura diante de Deus e implorar para que Deus perdoe o teu coração duro. Primeiro eu quero falar com você que ainda não se entregou a Jesus. Você vive de igreja em igreja, você vive um pouco aqui, um pouco ali, um pouco você tem fé, um pouco você não tem fé, um pouco você acredita, um pouco você duvida. Se você ainda não entendeu a semente que é aquele que gera vida, aquele que dá vida, que é Jesus Cristo,
Por que você continua rejeitando essa verdade? Sabe por quê? Porque teu coração é um coração duro. Um coração que talvez sim precisa ser regado com as lágrimas do arrependimento, porque você tem um coração orgulhoso. Eu quero dizer para você que hoje chegou o dia onde você pode definitivamente permitir que Deus quebre teu coração. Um coração que era impenetrável por causa de Deus, por causa do poder de Deus, é possível ele ser penetrado. Deus pode transformar a tua vida, Deus pode transformar a tua história. Deus quer fazer isso, Ele te ama. Foi para isso que Ele deu a vida do seu próprio Filho naquela cruz, porque era para pagar um preço da sua culpa, por causa do seu pecado. E o que você precisa fazer? Você precisa tomar uma posição diante de Deus. Se você está aqui, você pode ficar de pé, sem vergonha nenhuma, e dizer para Deus assim: Senhor, eu quero que o Senhor quebre o meu coração. Eu quero experimentar, eu quero permitir que a semente que dá vida entre no meu coração. E para você que já conhece Jesus, para você que já tem essa caminhada, já conhece a verdade da palavra, eu quero perguntar para você, o que tem acontecido com o seu coração? Você conseguiu fazer uma leitura diante de Deus? Você pode fazer isso. Talvez você esteja exatamente naquela instabilidade, e você precisa criar raízes, mas para isso você precisa ter coragem de dizer para Deus: Senhor, eu não quero ter uma vida superficial, eu não quero ter uma fé superficial que a qualquer momento o diabo pode me roubar da igreja, me roubar principalmente da verdade da tua palavra. Talvez você precise admitir diante de Deus: Senhor, eu quero amadurecer, eu quero crescer na palavra, eu quero criar raízes fortes. Você quer fazer isso? Fica de pé, eu quero orar por você. Diga para Deus: Senhor, eu quero ter uma vida verdadeira, real contigo. Uma vida em abundância, queridos irmãos. Preste atenção nisso, uma vida em abundância não tem nada a ver com sensação e sentimento. Uma vida em abundância é você criar raízes, convicções, princípios que entram no seu coração e se estabelecem. Toma uma decisão, fique de pé. Qualquer uma dessas possibilidades, fique de pé e diga: Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero orar por você. Mais alguém? Amém. Amém. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, nós estamos aqui, primeiro tentando entender essa que é a Tua palavra que mostra principalmente a condição do nosso coração, Deus. Não adianta nós ouvirmos grandes pregações teológicas, não adianta nós buscarmos uma profundidade grande da palavra de Deus se nós não temos um coração aberto para recebê-la, Senhor. Não adianta nós pensarmos em viver as experiências espirituais que o Senhor nos concede pela Tua graça muitas vezes, porque as experiências espirituais, elas não podem ser regra nas nossas vidas, Senhor. As emoções, a alegria que nós temos quando recebemos a Tua palavra, elas são boas, elas são bem-vindas, mas elas por si só talvez não representam a nossa disposição em viver essas verdades, ó Deus. Nem experiências e nem emoções. O que nós precisamos, Pai, é firmar o nosso coração no Senhor. O que nós precisamos é que a palavra de Deus crie raízes no nosso coração. Pai, o Senhor conhece a vida de cada irmão que está de pé, de cada amigo que se colocou numa posição diante de Ti, de dizer: Senhor, chega. Ó Deus, aqueles que precisam que o Senhor quebre os seus corações, aquele que precisa penetrar no seu coração a semente da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, que assim, ó Deus, o Senhor tenha graça e faça isso na vida dessas pessoas, ó Pai. Que essa postura de dizer eu quero, possa ser a porta aberta, Senhor, para que o Senhor entre e molde o coração, faça uma nova história, escreva uma nova história na vida dessas pessoas, Pai. Ó Deus, eu quero pedir por aqueles que já conhecem a palavra, que talvez estão vivendo esse momento, ó Deus, de desânimo, esse momento onde parece que tudo aquilo que aprendeu, tudo aquilo que entendeu da palavra não é o suficiente para passar por lutas, por dificuldade.
Ó Deus, muitas vezes nós saímos daqui emocionados, felizes, ó Deus, e quando nós encaramos uma doença, quando nós encaramos uma perda, quando nós encaramos um luto, ó Deus, isso fere tanto o nosso coração, isso nos mostra o quanto nós somos fracos espiritualmente, o quanto nós estamos distantes do Senhor, ó Deus. Pai, nos traz mais perto do Senhor, Pai. Que possamos criar raízes, sim, através da Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra penetre no nosso coração e vivam nossos princípios, que sejam os nossos princípios, ó Deus, de vida. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui de pé, colocando-se diante do Senhor. Eu peço que o Senhor os abençoe, ó Deus. Que o Senhor escreva, sim, uma nova história na vida dessas pessoas a partir desse momento onde eles estão dispostos a abrir os seus corações para a Tua Palavra e para os Teus propósitos, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém, Pai.